Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Bem-vindo ao MestreCast, o podcast do mestre do ERP. Nós estamos hoje aqui na APAS, a feira da Associação Paulista de Supermercados, a maior feira da América Latina com tudo o que existe para o varejo. Tecnologia, produto, serviço, logística, finanças. Uma feira gigantesca com 4 grandes pavilhões, 850 expositores, mais de 120 mil pessoas visitando a feira nos 4 dias de evento. E estamos aqui gentilmente no espaço servido pela Sankia, cedido pela Sankia, no estande da Sankia, um estande maravilhoso aqui na feira. E para falar de um assunto que está na crista da onda, um assunto que faz parte da ordem do dia. Inteligência artificial, com algumas gotas de cibersegurança, porque a segurança está intimamente ligada à inteligência artificial. E para falar sobre isso, nós temos aqui Fábio Túlio, diretor de inovação da Sankia, uma das maiores empresas de ERP do Brasil, empresa que produz o EIP mais revolucionário do Brasil. Ele recentemente participou de um evento nos Estados Unidos a respeito desses assuntos e veio aqui compartilhar conosco o que ele viu lá, o que ele aprendeu lá e o que ele pretende instituir nos negócios e na empresa dele nesse período. Fábio, muito prazer, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Salvo. É um prazer estar aqui contigo, né? Nesse stand legal e nessa feira, né, cara? Maravilhosa esse evento aqui, espetacular. Esse pessoal da APAS está de parabéns. E assim, realmente esse bate-papo é um assunto fresquinho, né? Que eu cheguei domingo, né? Anteontem, lá de um evento do Bridge Forum, do Summit do GIC, né? Do fundo que é nosso parceiro no Grupo Sankia, né? Beleza, e o que você viu lá? Qual era o tema fundamental e o que você viu lá de interessante, o que você viu de novo lá? Porque estamos aí, muito se fala de chat GPT, muito se fala de inteligência artificial, mas existe um mundo grande em torno disso. Conta pra nós o que você viu lá. Cara, é interessante o que a gente consegue ver no Vale do Silício, né? Eu diria que o Vale do Silício é aquilo que a gente quer fazer aqui no futuro. Antigamente esse futuro era muito distante, agora as distâncias estão encurtando, mas ainda existe. Então aqui a gente fala de IA e fala muito de chat GPT. Lá a gente teve participação no evento de várias startups que já estão escalando muito forte com a IA, com exemplos práticos em IA privada, não o chat GPT que você tem que subir para as coisas e ficar público. Então hoje tem muitas soluções que você pode contratar e utilizar em cada jornada ou de forma inteligente dentro da sua corporação. Isso gera muitos insights e oportunidades para as empresas e a Sankia quer surfar nessa onda com aquilo que a gente ouviu lá e teve acesso. Sabe? Você tem exemplos, assim, Sim. O que você viu lá que foi marcante? Se a gente pegar a jornada do nosso cliente para implantar um ERP, e que hoje a gente já cunhou o conceito do EIP, né, o Enterprise Intelligence Platform, que é uma plataforma inteligente corporativa, a gente vê que a jornada começa desde atrair o prospect, ou o potencial cliente Sankia. Como é que esse cara pode acessar a gente? Ele acessa por conteúdo. Isso a geração de conteúdo cada vez melhor, de maior qualidade. E o acesso ao conteúdo certo, ao público certo, vai ser altamente disruptivo. Primeiro, o volume com a IA é absurdo de se criar, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, se a gente pensar numa jornada que é crítica no EIP ou no ERP, que é a jornada de implantação, o que a IA vai fazer? Boa parte dos nossos processos, por mais que eles sejam personalizados para cada ambiente do cliente, ele tende a ser conduzido, e é isso que a gente está construindo e agora vai ser turbinado, por uma inteligência dinâmica, com a interação direta do usuário. Então hoje, se você já teve oportunidade de participar de muita implantação de sistema, sim, muito. Você precisa daquele cara consultor que parametriza, que faz uma série de perguntas. Qual o impacto da IA nisso que a gente já vê no conceito do EIP, mas que ainda tem um esforço enorme a fazer? O próprio cliente vai interagir por voz direto com a IA ou a plataforma e ele vai ser guiado pela inteligência. Então, como é que você comissiona? A plataforma vai perguntar, ele fala, eu comissiono em função da rentabilidade. É por pedido? Não, você comissiona a variável por produto, por vendedor. Isso tende a ser por voz
E boa parte de um trabalho que a gente normalmente precisa de muita intervenção humana do consultor e é recorrente, tende a ser substituído por uma inteligência de consultoria de implantação. Esse é um exemplo prático. Eu estou imaginando aqui, você tem aqui sua informação legada e fala assim, analisa a minha informação legada e traz para cá. Aí tá, você muitas vezes tem um sistema, um ERP, que às vezes já não comporta mais as necessidades da sua empresa, provavelmente a IA vai ler aquilo e já trazer aquilo traduzido para o novo ambiente. Então são muitas coisas que vão transformar. Agora, nós falamos da jornada de implantação. Vamos pensar interno, nos bastidores, o desenvolvimento. Hoje a gente já tem muitos cases de pessoas usando o ChatGPT no desenvolvimento. Então ele cria códigos. Mas a gente viu soluções de startups que já estão bombando lá, que cria o código, documenta, testa, valida algumas coisas já, e numa velocidade absurda. E outra, e você não tem, e aquilo não é público, você pode criar uma IA privada. Então, a velocidade com que as coisas vão ser desenvolvidas tende a ser disruptiva. Ou seja, e o humano, a intervenção humana é muito mais para debugar, para melhorar, para validar, para corrigir algumas coisas de contextos que para IA é muito difícil fazer. E inventar, né? Então, o processo de desenvolvimento de um software vai ser bastante acelerado com a IA. Agora, vamos pensar nisso para aquelas empresas que, além de precisar usar uma plataforma com melhores práticas, ela também precisa criar customizações para ela. Porque tem muitas empresas que têm coisas que são particulares. Já pensou o poder da IA para essa empresa criar aqueles add-ons ou aplicativos próprios dela dentro do ecossistema do EIP? Também vai ser altamente impactado. E hoje, para fazer isso, você precisa de mão de obra super especializada que nem tem disposição no mercado. Você precisa, e isso muitas vezes gera calor na atualização de versões, na falta de integridade, uma dependência, é pouco documentado. Então isso tudo vai ser disruptado agora. E eu diria que é como assim, a gente fala de IA há muitos anos nessa aula, mas vamos dizer que durante esses anos que a gente falou, a minha percepção é que esses anos que viemos trabalhando com a IA é como se fosse a parte de baixo do iceberg. Que ela é necessária, foi grandiosa, mas que não aparecia. Chegou até a criar uma descrença, o que é a IA. O que acontece é que agora eclodiu. E o volume de transformações que vão ocorrer, práticas da IA agora, é absurdo. Eu acho que quem convive com a tecnologia, isso vai ser um marco, pelo que eu percebi, na história. Antes da IA, tal como cresceu agora, como nasceu agora, surgiu, e depois. Porque isso vai... O poder de escala vai ter uma mudança drástica na maioria das coisas. Aí, se você continuar a jornada, você pensa no desenvolvimento, na implantação no sistema. E no atendimento, tirar dúvidas, troubleshooting. Hoje, muitas coisas dá problema, você tem que falar com o Service Desk. Boa parte desses problemas você vai interagir com a IA. E ela vai ser mais rápida, mais assertiva e escalável do que o humano. Muitas vezes mais. Isso quer dizer que o humano, a intervenção do humano aí vai ser para situações altamente complexas. Então, para mim, nós temos uma história que talvez foi inaugurada com o ChatGPT, mas que pelo que a gente está vendo, ela não vai ser proprietária de poucas indústrias, vai ser pulverizadas, com uso muito mais de um conceito, de uma ciência da IA, do que adotada por 3 grandes corporaçções no mundo, sabe? Que é o que parece que vai acontecer, né? Mas não é. E antes, na semana retrasada, essa era a minha percepção. O que eu perguntei no evento para alguns era exatamente isso. Ele falou, não me parece o que está acontecendo. Eu não sei ainda, eu quero estudar mais como é que isso vai se traduzir nos próximos anos, mas tudo aparenta que vão ter grandes players com IA, mas vão ter muitas startups, e isso é bom para o mercado. Excelente. Usando
a ciência da IA e com IAs privadas. E cada corporação vai poder ter uma IA aplicada para o seu business que não... Aí a gente puxa um pouco do que você falou, que não fragiliza ela com relação a informações públicas. E cybersecurity entra nisso, né? Segurança da informação. Quando a gente pensa assim, aplicações para saúde, tem um mundo de coisas lá. Aplicações para indústria automotiva, tem um mundo de aplicações lá. Aplicações para educação, quer dizer, é claro que tem um universo grande que vai ser de fato explorado por muita gente. E como é que você vê essas oportunidades para o seu EIP, para o produto que vocês fabricam lá na Sankhya? Como é que você entende que pode ser o futuro do EIP conectado com o IA? Ô Salvo, você sabe que eu sou meio romântico com algumas coisas de meditação, né? E essa semana, na hora que a gente vai no Vale do Silício, é meio que assim, você ganha uma overdose, porque lá eles são muito fortes nisso. Né? E na madrugada eu acordei e para mim ficou mais nítido o seguinte: quando a gente fala que a gente está vivendo uma transformação digital, isso é muito comum, a gente fala nisso. Mas vamos entender isso na prática. Eu estava aqui em São Paulo, fui no AP de uma sobrinha, ela falou, essa máquina de lavar, você programa ela hoje com um app, então para a sua roupa não ficar molhada lá muito tempo. A hora que você quer que ela bate, que está combinando, você faz uma série de coisas remotas. Então nós estamos falando de internet das coisas, de software, de cloud, de conectividade e muitas vezes de colaboração. O que está acontecendo no nosso cotidiano? A maioria das coisas estão indo para o digital. Estão ganhando sensores digitais, né? E conectividade. Dentro da empresa nós temos o ERP controlando o faturamento, a compra, o estoque, pagamento, recebimento, tempos de processo, pesos, né? Espaços ocupados, espaços vazios. Inteligência fiscal, tributária, contábil. Só que antes o ERP era um mundo próprio. No conceito do ERP a gente já falou, isso vai se conectar com o mundo. Agora, pensa isso gerando informação e sensores em tempo real e cada vez com maior riqueza. Então a gente começa a saber o estoque, a validade, a gente começa a saber... Isso a gente já tinha há muito tempo, mas agora a gente começa a saber quem tem o estoque disponível, quanto tempo, se já está a caminho. Então, quando você coloca isso junto com a IA e gera um data lake, um repositório com todos esses sensores, olha o tanto de coisa que nós vamos disruptar na cadeia. Nós vamos acelerar um processo de suprimento, de atendimento a dores de forma preventiva. Hoje, muitas vezes, a empresa, ela às vezes percebe que ela vai ter um problema de caixa já quando já está tendo. Porque, tem o dashboard, mas tem que consultar. E para tomar a decisão ainda é um processo ainda, por mais que seja digital, ele é desconectado. Então o que a gente está vendo? Com a conexão e com a IA, tudo que a gente faz vai ser cada vez mais sensorizado. Com a IP, o que a gente está pondo, sensor em tudo quanto é coisa. Porque por mais que a gente controle o faturamento, permite o faturamento, normalmente isso não era sensorizado para a nuvem. Agora, a partir do momento que você cria um sensor, igual a gente coloca numa janela da casa, você coloca isso no ERP, isso vai para uma nuvem, isso vai para uma base de conhecimento, e aí imagina o poder do Analytics e da IA trabalhando nessa base 24/7 na velocidade dos processadores que estão cada vez mais possantes, e compartilhando e colaborando com isso nas outras informações. Então nós vamos viver uma época agora, para mim, do EIP, onde se o cara esqueceu de conciliar, não vai ter problema nenhum, porque aquilo já vai ser sensorizado, vai ser automatizado. Se ele for, às vezes você perde um colaborador que só ele fazer alguma coisa, a própria IA já vai falar quem é que pode fazer, como suprir aquilo. E cada vez menos as funções de rotina vão ser feitas pelos humanos. Eu lembro que uns 3 anos atrás a gente fez um vídeo no Mestre do RP dizendo que em algum momento a sua geladeira ia te avisar que você tinha que comprar determinado produto porque estava acabando, mas você não tinha saldo no cartão de crédito. E cada vez isso está mais presente, né? Isso está muito perto agora. Agora isso é totalmente visível. E eu acho que ela vai repor
segundo umas regras que você Já já vai concebe, comprar já lá. vai entrar lá esse just in time, né? Uhum. E eu acho que essa é a tendência, aí pensa nisso dentro das corporações, né? A gente hoje tem muito processo com intervenção humana que são repetitivos. E isso nós vamos trazer com os sensores e com a IA para ser não só interno na empresa, mas em colaboração com outros. Isso vai mudar drasticamente, eu acho que numa outra velocidade. O que a gente tinha? A gente tinha como isso como visão no EIP já há 3 anos atrás. Estamos construindo isso dentro da nossa empresa. Mas o que a IA vai transformar? A velocidade com que isso vai ser feito. Porque nós mudamos de escala agora. Imagina que nós estávamos tendo que romper uma árvore, um problema com um machado. Fomos para o serrote. Agora nós estamos com uma máquina que corta aquilo muito rápido. Laser. Não que eu sou favorável a cortar as árvores. Não, é só uma analogia. Mas às vezes é de área de reflorestamento. Então imagina a velocidade com que nós vamos criar coisas agora. Nós ganhamos um poder de escala, agora um acelerador, uma nova ferramenta que não tinha no mundo, com um poder astronômico na mão de pessoas, às vezes, não necessariamente desenvolvedoras, né, não expert daquilo, porque aquilo coloca o conhecimento global disponível nas diferentes linguagens. Isso tem um impacto no mercado de trabalho, né? Porque, obviamente, por um lado, muitas carreiras, muitos empregos deixarão de ser necessários, mas, por outro lado, abre muitas oportunidades. E qual é a visão que você tem desse jogo entre empregos que se perdem aqui e oportunidades que se abrem ali? Salve, até ontem, eu gosto da seguinte ideia. Eu olho para os Estados Unidos e vejo um país altamente desenvolvido e com taxa de desemprego lá embaixo. Então, para mim, você fala, a tecnologia gera desemprego? Estamos com um exemplo bem prático. Você que tem me perguntado, dizendo, não gera Não desemprego. gera, eu também compartilho disso. E lá nós não temos frentista de posto, já não tem quase caixa de drogarias ou supermercado, a maioria já está sendo automatizada. Então, gera desemprego? Não. Gera novos empregos, como você falou, e oportunidades absurdas. Nós temos na Califórnia, principalmente em São Francisco, um volume de homeless absurdo. Mas eu acho que é um outro problema social. Sim, muitas drogas e uma série de outras coisas que eu nem me sinto apto a falar. Mas hoje a oferta por emprego lá é muito maior do que a disponibilidade do que no tempo digital, do que no tempo do analógico. É isso então, mesmo. Quando a gente olha nessa perspectiva, fica muito claro e a gente tem exemplo prático. Agora, o que a IA vai poder fazer nessa equação, eu acho difícil de prever. Mas eu penso, eu gosto de ser mais otimista. Eu penso que a gente está vivendo cada vez mais uma era de prosperidade. Né? Eu vi isso lá na Singularity, quando eu fiz o Executive Program, e eu acho isso muito prático hoje. A tendência é que a gente tenha, com a automação nos diversos ramos, a gente tem alimentos, a gente tem até casas, a gente tem uma educação muito mais acessível, em muito mais escala, em melhor qualidade que a gente tinha na minha época de criança e adolescente. Então, hoje você pode fazer um curso de Harvard à distância, muito rápido, e alguns até são frees. Então a gente pensa, isso não era disponível. Eu tinha que estudar em biblioteca usando uma Barça, uma Delta. E para ir para Harvard você tinha que parar a sua vida para ir para lá. Então a transformação é absurda. Então isso está permitindo mais acesso. Agora, as pessoas que são mais resistentes a aprender e a mudar, essas vão encontrando dificuldade. Agora, você fala, tem várias funções em risco que vão ser automatizadas. Eu não creio que isso vai gerar pobreza. Eu creio que isso vai gerar novas oportunidades e uma abundância diferente. Eu acredito que isso é o que nós vamos conseguir com a automação cada vez mais forte. Mas vai gerar alguns desafios novos, sempre, e algumas dificuldades para quem tiver mais conservador e não quiser, e tiver muito apego ao modelo anterior.
Você é mais ou menos da minha faixa, né, Salvo? Então a gente viveu o quê? Novidades aconteciam a cada século, a cada década. Hoje não são mais a cada 5 anos. Ou semestre. Hoje as coisas pulam. E elas podem mudar todo o modelo de negócio. A gente tem que desapegar de coisas que a gente costumou aprender no passado mais rápido e usar melhor essas novas tendências em favor das novas oportunidades e de uma sociedade melhor. É claro que o fato de que algumas pessoas, como você disse, mais resistentes e com mais dificuldade podem ficar para trás é um desafio político e social, mas a tecnologia cumpre um papel de trazer prosperidade. Eu também concordo com isso. Adicionalmente à questão da cibersegurança, você falou em compartilhamento, em nuvens que são compartilhadas de maneira colaborativa. Isso traz preocupações com segurança. E pelo que você me disse quando a gente conversou anteriormente, havia uma preocupação forte com cibersegurança no evento de que você participou, aliado à inteligência artificial. Sim, e hoje existe uma preocupação grande porque como está tudo cada vez mais conectado, interdependente, e a gente não pode ser fechado mais. Né? As empresas têm que ser abertas, elas têm que estar plugadas no mundo. Senão elas vão ter dificuldade de ser competitivas. Né? Hoje, para você emitir nota fiscal no Brasil, você tem que usar a Cefaz, pela internet. Tudo que a gente vai fazer em imposto de renda já é conectado. Tudo. O governo está fazendo isso. Não tem como. Isso vai conectando. Os voos estão todos conectados, os carros vão estar cada vez mais conectados. Pois é, eu tive que tirar a segunda via do meu RG, não tem jeito. Você tem que entrar num aplicativo do governo e fazer o agendamento, você só vai lá sujar o dedinho, só, mais nada. Pois é. E provavelmente em breve nem isso mais. Pois é, e o fato é que você sai de lá com o seu RG na mão. E o fato é que um dia você vai fazer tudo isso no celular e vai chegar no seu celular. Pronto, né? Então, o que acontece? Essa grande facilidade que a gente tem, ela ocorre para quem está mal intencionado. Ela abre portas. Então, o universo da segurança física nossa é pequeno perto do universo das possibilidades no digital. Isso abre, para cada oportunidade dessa e necessidade que nós vamos digitalizar, abre uma série de fragilidades ou de riscos no digital. Então, as empresas e as pessoas não devem negligenciar isso mais. Porque não é mais também uma quadrilha. Muitas vezes é um nerd que criou um programa que fica 24/7 buscando as fragilidades. Então nós não estamos falando muitas vezes de um criminoso. É um software criminoso. A inteligência artificial criminosa. A inteligência artificial usada para o mal. O lado então, negro da força artificial. O lado mal da força artificial. Nós já tivemos casos de clientes que falam, não, eu sou muito pequeno, eu não esperava ter meu banco sequestrado, meu banco de dados. E foi, por quê? E aí o cara vai pedir lá em criptomoedas $5.000 o equivalente e você não sabe se vai ter de volta, etc. Porque não é o cara em si, é um software que foi buscando as oportunidades, foi lá e criptografou. Então, nós estamos falando que o crime está ganhando um poder igual a gente está para fazer a diferença. Para o bem e para o mal, todo mundo está ficando mais poderoso. E não só o poder de fazer, mas o impacto disso pode ser absurdo. Né? Então, se você pega uma empresa hoje de infraestrutura as a service, ou de plataforma as a service, e derrubar aquilo lá, às vezes você derruba milhares de clientes. Né? Se a internet sai do ar em alguns lugares, ou servidores, a gente tem um problema drástico. Né? Hoje, sem energia, a gente já está ferrado. Imagina. Imagina, então, sem energia, sem internet. As empresas precisam levar isso a sério, investir nisso. E existem empresas profissionais de cybersecurity, a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso. E aí, muitas vezes, o cara fala, não, dá para eu voltar à era de ter o meu software on-premise no meu servidor, mas você vai abrir um canal. Aí, a grande questão que eu faço para essas pessoas é, quando você tem dinheiro hoje, você se sente mais seguro no seu colchão ou no banco? Então, os seus dados, as suas informações, será que a sua empresa
é mais segura do que uma empresa especializada só nisso, em guarda disso, né? Eu acho que isso a gente tem que dar atenção, investir, e o ponto de viabilidade disso já foi cruzado. Então, é encontrar um bom parceiro e não negligenciar cybersecurity. Damas e cavalheiros, o conteúdo de hoje é caprichado, é denso, é de alta qualidade. Se você está curtindo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Nós estamos partindo já para o encerramento aqui. Eu vou pedir para o Fábio Túlio, por favor, dar uma palavra final a respeito do que ele pensa, qual é a reflexão que você faz a respeito do que você viu e de como isso vai se refletir no futuro, do seu negócio, da empresa, da sua sociedade, do mundo como um todo. O que você tem a dizer? Bem, o que eu posso dizer, até como vivência própria minha, é que eu sou um cara muito ansioso, né, Salvo? Então, as mudanças, elas são inevitáveis e elas vão impactar fortemente a nossa vida. A gente deve surfar nessa onda. E com desapego ao modelo anterior. Isso que muitas vezes a gente se apega às coisas básicas da rotina, e as rotinas estão mudando drasticamente. E elas são inevitáveis. Com isso, eu acho que o grande cuidado e o principal cuidado que eu acho que o ser humano tem que ter, e aí eu olho para mim mesmo, é cuidar do nosso espírito, da nossa mente, né? Do nosso estado de espírito, principalmente. E eu acho que, ao mesmo tempo que as mudanças estão aceleradas, e muitas vezes nós não estamos muito preparados para interpretar isso, surfa nessa onda que as mudanças são inevitáveis, vão ocorrer, use bem as novas tecnologias, mas saiba dosar a tecnologia em prol da melhora da qualidade de vida e não fique refém das redes sociais ou de uma IA que está guiando a sua atenção e a distração o tempo todo e perdendo tempo precioso da sua vida que você pode estar curtindo cada momento e presente. E pode parecer um contraste, viu, Salvo? Mas o recado que eu gostaria de deixar para a turma é: saiba usar a IA e a tecnologia, não seja um refém dela. Dê atenção para as pessoas que estão ao seu lado, para sua família. Né? Nós tivemos Dia das Mães agora, quem tem mãe viva e pai vivo, curta cada um deles. Saiba, não desperdice esse momento no seu celular e use a tecnologia para maximizar o seu resultado na hora de trabalhar. E não o tempo com seu filho. Sem inteligência emocional para usar a inteligência artificial. Inteligência artificial com humanidade, né? Eu acho que esse é o grande desafio da maioria das pessoas. Que elas ficam tão ansiosas e como surfar nessa onda que elas perdem a riqueza do que nós somos enquanto humanos. Não se preocupe com a IA. Ela vai fazer o que o humano às vezes nem faz muito bem. Ou nem quer fazer. Agora, ela não pode fazer o que só você pode fazer. Dar atenção para as outras pessoas que estão ao seu redor. Moçada, olha só, a gente fez um outro podcast hoje. Eu disse lá que ia ser difícil suplantar a qualidade do conteúdo que a gente falou. E olha aqui, temos aqui Fábio Túlio dando um show de compartilhamento de conteúdo de alta qualidade. Muito obrigado por ter aproveitado aqui essa experiência. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos encerrando. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço, Salvo. Parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito, conteúdo, né? E que a gente possa tocar aí e contribuir para aqueles que acompanham o seu podcast. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva e aguarde que tem mais. Nós estamos aqui na APAS e ainda vamos trazer mais conteúdo de qualidade para você. Difícil ter mais qualidade que esse, mas eu já disse isso uma vez, me arrependi agora. Vamos seguindo. Aguardo vocês. Até mais. Tchau.